Josué capítulo 11, versículo 1, diz assim: tendo Jabim, rei de Hazor, ouvido isto, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, e ao rei Sinrom, e ao rei Aksaf, olha os nomes, e aos reis que estavam ao norte, na região montanhosa, na Arabá, ao sul de Quinerete, nas planícies e nos planaltos de Dor, ao lado do mar, aos cananeus do oriente e ao do ocidente, aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos jebuseus, nas montanhas e aos heveus, ao pé de Hermon, na terra de Mispa. Saíram, pois, estes e todas as suas tropas com eles, muito povo em multidão como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Todos estes reis se ajuntaram e vieram e se acamparam junto às águas de Merom, para pelejarem contra Israel. Disse o Senhor a Josué: não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, já os terás transpassado diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos já retarás e queimarás os seus carros. Josué e todos os homens de guerra com ele veio apressadamente contra eles às águas de Merom e os atacaram. O Senhor os entregou nas mãos de Israel, e os feriram e os perseguiram até a grande Sidom, e até Misrefote Maim, e até ao vale de Mispa, ao oriente. Feriram-nos sem deixar nem sequer um. Fez-lhe Josué como o Senhor lhe dissera. Os seus cavalos já retou e os seus carros queimou. Nesse mesmo tempo voltou Josué, tomou a Hazor e feriu a espada ao seu rei, porquanto Hazor dantes era a capital de todos estes reinos. Amém? Até aqui. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor bendito, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, primeiro eu quero te agradecer mais uma vez pela sua presença nesse lugar. Eu quero te agradecer mais uma vez, oh Deus, Senhor, pela oportunidade de nós podermos te louvar e te adorar, Pai. Senhor, obrigado, Senhor bendito, porque o Senhor, Pai, nos deu essa oportunidade. Não foi só porque nós quisemos, mas porque o Senhor, Pai, nos fez estar aqui hoje, Pai. Obrigado, Senhor bendito, por cada um que está aqui, por cada um, Senhor bendito, que esteja assistindo esse vídeo, Pai bendito. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, essa gravação, ó Deus. Senhor, obrigado, Senhor bendito, e que o Senhor, Pai, o Seu Espírito Santo venha agora me usar como instrumento, como mero instrumento aqui, Senhor, na sua casa, para, Senhor, o Seu Espírito Santo falar a cada coração que esteja ouvindo agora esta palavra, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Senhor, fala, Senhor, conosco, através, Senhor, desta passagem, em nome de Jesus. Amém, e obrigado, Pai Todo-Poderoso. Põe a mão no seu coração, de olhos fechados ainda, fala assim: Senhor, fala comigo, Senhor, fala ao meu coração agora, através da sua palavra, Senhor, não aquilo que eu quero, mas aquilo que eu necessito, porque o Senhor conhece o que eu necessito, em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai Todo-Poderoso. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Deixa eu beber uma água aqui, irmãos. Glória a Deus. Nós vemos aqui, irmãos, uma situação que muitas vezes nós vamos ver na palavra de Deus, e que hoje, nos nossos tempos, nós também vemos, que é o povo de Deus sendo cercado por vários inimigos, de vários povos, num número muito superior, aos servos de Deus, mas o Senhor dando vitória. Glória a Deus. E é o que nós vemos aqui, irmãos. Juntou todos esses povos aqui, que eu não vou nem falar o nome de novo, irmãos, porque é um trava-língua, é ou não é? Os heteus, os amorreus, os ferezeus, os jebuseus, e, meu Deus do céu, fora o nome dos lugares aqui, eu dei umas 20 gaguejadas aqui, porque esses nomes são difíceis, então não vou repetir de novo, mas você percebeu que
existia aqui vários povos diferentes, tem até os amorreus, né, do sul, do ocidente e do oriente, em vários lugares diferentes, com nomes complicados de se falar na língua portuguesa, e esses vários povos se juntaram contra aquele povo que era pequeno, o povo de Israel. Um povo que, mesmo que aqui era depois de 40 anos que ele saiu do Egito, mas é um povo que saiu do Egito, que viveu 400 anos como escravos. Amém? O escravo, ele sabe pelejar, irmãos? O escravo, ele é um guerreiro? Não. Ele viveu a vida inteira como escravo. Ele foi, né, o escravo, ele até é proibido, isso em qualquer cultura, é proibido de aprender a manusear qualquer tipo de arma ou qualquer tipo de lutas marciais, por razões óbvias. Amém? Só que no Brasil que não, né, irmãos? Eu ouvi falar aí que tinha um projeto aí de dar aulas de artes marciais para os presos. Meu Deus do céu, irmãos! É só aqui no Brasil isso. Desculpa pelo comentário, mas, né? Curso de tiro. Vamos dar curso de tiro lá na cadeia. Amém, irmãos? Então, o povo de Deus aqui, irmãos, fazia apenas menos de 40 anos que eles saíram de uma terra como escravos. Amém? Então eles não tinham uma cultura bélica. Eles não tinham uma cultura de guerra, porque eles tinham saído como escravos. E tudo que eles deram para aprender, ou para fazer nesse sentido, eles aprenderam como? No deserto, caminhando como um povo nômade durante 40 anos, né, que ia para lá, para cá, nunca ficava muito tempo num lugar só. E esse povo, de repente, se viu ali cercado por vários outros povos que sim, como não eram escravos, sim, tinham uma cultura bélica, tinham uma cultura de guerra. Então você entendeu aí, irmãos, né, o contraste aí entre um povo de Deus que era pouco em relação a esses aqui, que provavelmente tinham muito menos soldados, porque era um povo só e tinha acabado de sair. Quando eu falo acabado de sair, irmãos, são 40 anos. 40 anos para uma nação se formar é nada. Você entendeu? Amém, irmãos? Porque uma nação, irmãos, ela não é feita só de pessoas, mas essas pessoas, elas vão adquirindo o quê? Uma cultura. Elas, né, precisam conhecer a história. Sabe aquele negócio que a gente precisa conhecer a nossa história para que a gente tenha uma cultura? É isso. Então um povo, ele é formado de várias coisas. Você vê cultura no Japão, né? Lembra daquela, quando teve a Copa, eu acho, né, aqui no Brasil? E o Japão, quando teve o jogo entre Japão e outro time, não lembro nem do outro time, mas eu lembro do time do Japão. Quando acabou o jogo, o que eles fizeram? Todos os japoneses, os torcedores japoneses, limparam o estádio, eles tiraram o lixo, o estádio ficou limpinho, não ficou quase nada para os empregados ali fazerem. Acontece isso no Brasil aqui, irmãos? E quanto tempo a gente precisaria para que o povo passasse a fazer isso sem ninguém pedir? Quanto tempo você acha? Se a gente começasse hoje, né, a culturar o povo brasileiro a ser dessa forma, quanto tempo ia demorar para isso acontecer, irmãos? Décadas. Amém? Décadas. Então imagine que o povo de Deus aqui, eles tiveram apenas menos de 4 décadas para serem aculturados ali em relação à lei do Senhor. Imagine que esse povo de Deus aqui, eles ainda tinham muita influência, porque eles passaram 400 anos no Egito, vivendo na cultura do Egito, sendo tratados como escravos e não como homens livres, tendo suas vontades cerceadas, tendo suas vontades ali, né? Sabe quando a pessoa ela cresce no ambiente, né? Que o pessoal fala hoje, é meio coaching isso aí, mas, né? Mas tem uma meia verdade aí, que a pessoa ela começa a ter uma cultura de escassez, de tudo para ela é pouco. Às vezes a pessoa, e pode ser que você viva isso,
Talvez você tenha até o sentimento que você não sabe de que assim, você não pode passar disso aqui. Porque o inimigo ele vai fazendo isso com a sua vida. O inimigo ele vai soprando na sua mente de que você não tem direito disso, você não tem direito daquilo, você não é capaz disso, você não é capaz daquilo, e você vai assimilando isso. Por quê? Talvez em partes porque você não observa a palavra de Deus. Você ocupa muito mais o seu tempo com as coisas do mundo do que em se dedicar em ler a palavra de Deus, em ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, irmãos, é igual comida. E ela se compara a isso. É como um alimento. Quem tomou café da manhã hoje aí? Levante a mão. Pô, ninguém tomou café da manhã hoje aqui? Misericórdia, tá? Tem que orar por vocês, então. Quem tomou café da manhã? Levante a mão aqui. Glória a Deus. Quem vai almoçar depois? Levante a mão. Ah, então almoço. Então acho que eu fiz a pergunta errada. Aí você vai almoçar hoje, glória a Deus. Aí amanhã, você não precisa almoçar, amém? Hã? Não? Você vai almoçar de novo, mas você não vai almoçar hoje. Por que você vai almoçar amanhã de novo? Hã? E por que na palavra de Deus é diferente? Ah, eu ouvi a palavra de Deus hoje, aí a pessoa não vem mais quinta, não vem mais domingo, ela demora um mês para vir na igreja. Ela vem a cada 15 dias para a igreja. Enquanto isso, não ouviu nada da palavra, não estudou a palavra, não leu a palavra, não meditou na palavra, e a pessoa acha que está bom assim, não precisa tudo isso, eu vou ser fanático. Não, não é ser fanático, irmãos. A palavra de Deus, ela é alimento para o nosso corpo, diz a própria palavra de Deus, amém? Então imagine, qual que é a cultura que você quer ter? Quando fala cultura, irmão, não é ser culto assim, eu sou muito culto, não, cultura no sentido assim, quais são os seus hábitos? Como que é a forma que você pensa? Amém? Tudo isso vai impactar na sua vida. Amém, irmãos? Vai impactar. A gente viu, por exemplo, nessa ação que teve no Rio de Janeiro, todo mundo ficou sabendo, certo? Amém ou não? Então, eu vi, por exemplo, vídeo de mãe falando para o corpo do filho dela, porque o filho dela tinha sido morto. Eu vi vídeo de uma mãe falando assim, eu falei para você que eles não eram seus amigos, eu falei para você que você ia acabar se dando mal, eu falei para você que isso não era caminho para você. A mãe desesperada lá falando para o corpo do filho dela, tudo isso, porque ela tinha consciência de que aquilo, a cultura que aquele filho dela estava adquirindo, não seria boa para ele. Mas eu vi mãe também, irmãos, achando que aquilo foi um absurdo, que os policiais entraram lá, eu não vou entrar na questão, mas, irmãos, os policiais foram recebidos com metralhadoras, com bombas sendo lançadas de drones. Irmãos, se isso aí não for uma cena de guerra, o que é? Você entendeu? Mas algumas mães estavam tão com essa cultura do crime, que elas acharam que os filhos eram os coitados. Irmãos, é muito triste isso, das mães terem perdido aqueles filhos. Só que elas não perderam quando eles morreram, elas perderam quando eles entraram para a criminalidade. Foi aí que elas perderam os seus filhos. E é importante falar isso aí, sabe por quê? Porque eu já vi e vejo de vez em quando muito servo de Deus que está com aquela mentalidade distorcida e fora da palavra de Deus. Amém? Então, irmãos, o povo de Deus aqui, eles tiveram menos de 40 anos para serem aculturados pelo Senhor ali, né, de pensarem do jeito que Deus queria que eles pensassem, pensarem do jeito que o Senhor estava mostrando para eles quem era Deus. E Deus fez sinais. Desde o começo, quando Moisés subiu ao monte, e Deus escreveu lá as 10 leis, e houve um sinal, e ficou ali alguns dias ali, um trovão, né, uma nuvem naquele monte, e trovão para lá e trovão para cá, e as pessoas ficaram com medo, as pessoas ficaram ali, meu Deus, o que é isso? Deus, durante esses 40 anos, Deus foi mostrando, olha, nuvem durante o dia, para que o povo não se queimasse no sol,
coluna de fogo à noite para se aquecer no deserto, porque o deserto à noite é frio, não é quente. O deserto, frente desertos assim com areia, digamos assim, o deserto, como você não tem água, não tem planta, não tem isso, né? São coisas que melhoram o ambiente, a questão como é que fala? A temperatura ali, coisa, né? Então, no deserto, irmãos, à noite é um calor de lascar, porque não tem planta para poder baixar esse calor. E à noite é um frio de lascar, por quê? Porque não tem, o material lá é pedra e areia. Pedra e areia, ela não mantém o calor sai, ó, rapidinho. Então, à noite, no deserto, é extremamente frio. Tem deserto que você pode morrer congelado, sabia disso? Porque é muito frio. Então Deus colocou uma coluna de fogo para o povo não morrer de frio. Então imagine que durante esses 40 anos Deus foi se mostrando, se fazendo conhecer por este povo. Quem prestou atenção, glória a Deus. Quem não prestou atenção, não adianta, pode ficar 40 anos falando com a pessoa, pode ficar 40 anos conversando com um anjo ali, diante dela ali. Se a pessoa não prestar atenção, se a pessoa ela não se deixar, né, tocar pelo Senhor, vai ficar da mesma forma, não vai mudar. E aquele povo ali, irmãos, eu quero chamar a atenção para você, que nesse momento, que eles tiveram que ter um embate ali, com os povos inimigos, com os povos, né, que se juntaram ali para atacá-los. Por quê? Claro que primeiro eles falaram que ia atacar os povos, né, porque é uma ordem de Deus. E aqui, irmãos, nesse momento, quem estava no comando aqui, não era mais Moisés. Quem que era? Josué. Amém? Agora, quem que é Josué, irmãos? Por que Josué foi escolhido para ficar no lugar de Moisés? Porque Josué tinha um histórico. Antes, muito antes de ele sequer ser cotado para ser líder, Josué tinha um histórico diante do povo e principalmente diante de Deus. Qual que era esse histórico? Lembra daquela passagem? Então isso aqui foi há muitos anos antes desse acontecimento aqui, que o povo de Deus chegou perto da terra prometida, chegou ali antes do Jordão, e ali mandaram um representante de cada tribo. Quantas tribos tem Israel? Tinha Israel? 12 tribos, certo? Então mandaram quantas pessoas? 12, né? O Hélio falou assim, ó, é 12, claro, né? Só para saber se vocês entenderam. Então mandaram 12 espias. Lembra dos 12 espias? 12 pessoas, um representante de cada tribo, para poder espiar a terra, para ver como é que era, né? Porque até então, tudo que eles sabiam da terra era o que Deus tinha falado. Amém? Tudo que eles sabiam é que eles iam lá, quando chegasse na terra prometida, eles iriam invadir a terra e teriam que guerrear ali contra os povos e teriam que fazer uma série de coisas. Então eles foram ver a terra. Glória a Deus. Irmãos, faz parte da nossa fé, faz parte da sua fé. Se Deus prometeu algo, se você quer algo, se você está buscando conquistar algo, vai lá e olha primeiro. Glória a Deus. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, não lembro quem que era. Não sei se era com o meu filho, não sei, eu converso com muitas pessoas. E eu falei para a pessoa, não, beleza, você quer fazer isso? É show de bola. Ah, mas só vou fazer daqui a um ano. Aí eu falei assim, beleza, vai fazer daqui a um ano? Legal, só vou ter condições de fazer daqui a um ano. Ok. Mas nada te impede de você agora começar a olhar, começar a pesquisar, começar a se entender, a entender do negócio, começar a ver, né, enxergar quais são as possibilidades. Isso faz parte da fé? Faz, irmãos. Davi fez isso. Quando ele chegou lá e o gigante estava afrontando as tropas de Israel, e aí o rei Saul tinha prometido ali, ó, quem for o cara que for lá e vencer o gigante, a família dele não vai pagar mais imposto, ele vai casar com a minha filha, e prometeu uma série de coisas. E Davi falou assim, opa, além de matar esse gigante que está afrontando Israel, eu vou ganhar tudo isso ainda? E Davi ele foi perguntando, ele perguntou para um, chegou ali para Nádia, o que estão falando aí? O rei? Aí a Nádia, não, o rei vai dar imposto, blá, blá, blá.
Pô, legal, hein? Ô Gé, o que estão falando mesmo aí? O Gé vai falar a mesma coisa. Não, o rei vai tirar o imposto da família, vai dar a filha para casar, vai dar não sei o que lá. Legal, hein? Aí eu chego pro Hélio, que está chegando aqui agora. O Hélio, e aí, o que o rei está prometendo mesmo? O Hélio vai falar a mesma coisa. Quer dizer, Davi ele foi pegando um e outro ali, e foi se informando daquilo que era a bênção, daquilo que era o projeto, que passaria a ser o projeto para ele. Ele tinha coragem. Ele não admitia o inimigo afrontar o povo de Deus. Então ele tinha todas as características, e ainda assim, ele iria ser o quê? Abençoado se ele ganhasse do gigante. Você entende que Davi, embora ele acreditasse, ele cresce no Senhor, ele foi, ele pesquisou, ele viu, ele calculou. Amém, irmãos? Irmãos, fé não é um negócio assim que você faz assim, vou fazer do jeito que der, Deus. Se Deus quiser e tal. Se Deus quiser tem que ser, essa frase, se Deus quiser, tem que ser dita com muita clareza de pensamento. Porque quando eu falo assim, se Deus quiser, não pode ser com aquele sentimento que assim, coisa geralmente não acontece na minha vida, não, né? Irmão, você vai ter um carro aí. Se Deus quiser, irmão. Sabe aquele se Deus quiser, que assim, tá bom, né? Não sei se vai acontecer. Não, irmãos. Se Deus quiser, quando você falar se Deus quiser, na sua cabeça tem que estar bem estabelecido, que é, se de fato for da vontade de Deus, eu creio que Deus tem todo o poder de fazer isso na minha vida. Então, se Deus quiser, não pode ser esse negócio fraquinho, não. Se Deus quiser, é isso. Se Deus quiser, não importa quem seja, não importa qual seja a dificuldade, se Deus quiser, vai acontecer e pronto, em nome de Jesus. É isso que é o se Deus quiser. E a palavra fala sobre isso aí. Amém? Se não me engano é Paulo, e ele fala assim, tudo que você for fazer, primeiro diga, se Deus quiser. Amém, irmãos? Mas entenda, se Deus quiser, irmãos, não pode significar na sua cabeça essa coisa fraquinha, né? Tá, amém, irmãos. Aí balança a mãozinha assim, e beleza. Não. Se Deus quiser, quer dizer que Deus tem todo o poder de realizar isso na minha vida. Se Ele quiser, vai ser realizado e pronto. Quer dizer isso, se Deus quiser. Amém? Quer dizer que se Deus quiser também não adianta, né, irmão? Você sabe, né? Se Deus não quiser, irmão, você pode fazer jejum de Davi, jejum de Daniel, jejum de quem que você quiser fazer, irmãos. Não vai dar certo. Por quê? Porque Deus não permite, irmão. Se Deus não permitir, esquece. Busca outra coisa. Ou busca orar para Deus voltar atrás. Deus pode voltar atrás? Pode, claro. Ele fez isso com Ezequias, com o rei Ezequias. Ezequias ia morrer. Foi dada a sentença para ele lá, o profeta. Ezequias orou, o Senhor lá, orou, e conseguiu. E Deus deu mais 15 anos de vida para eles. Falou, só 15 anos? Não sei quantos anos ele tinha. Naquela época as pessoas não viviam tanto quanto hoje. Amém? Então 15 anos, Deus praticamente deu a vida dele toda. Glória a Deus. Então aqui, irmãos, voltando, o histórico de Josué, porque aqui, histórico de Josué, irmãos. Quem que era Josué? Quando foram mandados 12 espias, você lembra que dos 12, 10 voltaram reclamando, e falando o quê? Não, que isso, até que é boa, mas lá, os caras lá são gigantes, os caras são grandes lá, e tem gente pra caramba lá. Entendeu? Sei lá, nos nossos olhos, nós éramos como gafanhotos perto desse povo aí, os caras são grandes, os caras são bitelo lá, né? Então, sei lá, né? Só faltou falar assim, vamos ver se Deus está certo mesmo, que Deus vai dar a terra para a gente, porque pelo jeito lá, olhando a terra, é boa, mas, e sabe que o que vem depois do mais é mais importante, né, irmãos? Né? O que vem depois do mas, geralmente é o que está em evidência. Então 10 daqueles 12 não creram que Deus iria dar a terra, que de fato eles poderiam conquistar aquela terra. Só que dos 12, 2 falaram assim, olha, a terra é boa mesmo, e nós vamos lá em nome do Senhor, e nós vamos conquistar aquela terra, é boa, é muito boa. Você viu a diferença? Quem foram esses 2? 2 falaram assim, olha, a terra é boa mesmo, e nós vamos lá em nome do Senhor, e nós vamos conquistar aquela terra. Você viu a diferença? Quem foram esses 2? 2 falaram assim, olha, a terra é boa mesmo, e nós vamos lá em nome do Senhor, e nós vamos conquistar aquela terra. Quem foram esses 2?
Um você já sabe que foi quem? Josué. E o outro foi? Caleb, irmãos. Então Josué, irmãos, ele estava como líder aqui no lugar de Moisés, não foi à toa. Ele tinha um histórico diante de Deus. Josué, ele creu no Senhor. Então, se a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, então com fé eu consigo agradar a Deus. Glória a Deus. Você quer agradar o Senhor? Então, primeira coisa, creia nele. Deus, ele adora, ele ama, ele gosta muito quando nós cremos nele, quando nós acreditamos que ele pode fazer, e aí ele vai lá e faz. Por quê? Porque ele tem todo o poder e toda a glória para isso. Então Josué, irmãos, ele não foi aqui um líder que ele precisou ser convencido por Deus que iria dar certo. Josué já tinha esse pensamento. Josué, ele já tinha já essa cultura. Josué já tinha já, essa forma de viver. De como? De crer no Senhor. De crer no impossível de Deus. De andar não por aquilo que ele está vendo, e não como um doido ali que estoura cartão de crédito. Não. Josué, ele acreditava no Senhor. Ele sabia que ele tinha as limitações dele, mas mesmo nas limitações dele, ele sabia que Deus iria dar vitória para a vida dele. Glória a Deus. Então, irmãos, e o Senhor disse aqui no versículo 6, se puder colocar para mim aqui, por favor. No versículo 6, o que ele disse aqui? O Senhor disse para Josué: não, versículo 6, no capítulo 11 que eu tinha lido. Obrigado. Tudo bem, Érica. Josué 11, versículo 6. Isso. E disse o Senhor a Josué: não temas diante deles. Amém? Então a primeira coisa que o Senhor te fala hoje: não temas diante das situações. Porque amanhã, a esta hora, já os terás transpassado diante dos filhos de Israel. Então Deus fala para você: olha, não temas diante das situações. Por quê? Amanhã você já vai estar transpassado já esse problema, já, em nome de Jesus. Amém? E aí, linkando com o versículo, alegria, não, a tristeza pode durar o quê? Uma noite, mas ao amanhecer vem a alegria do Senhor. Glória a Deus. Você crê? Amém ou não? Amém. E aí continuando aqui, os seus cavalos jarretarás e queimarás os seus carros. Amém? Então olha só, irmãos, e o inimigo ainda tinha cavalos e carros ainda, irmãos. É um problema. Você consegue competir com um cavalo? Difícil, hein? Cavalo, um trotezinho que ele dá, ele já corre com você, mais que você umas 2 vezes. Amém? Eles tinham cavalos e tinham carros. Quer dizer, imagina a velocidade que eles atacavam, que eles atacariam o povo de Israel, irmãos. Mas Deus falou aqui, ele prometeu, ele falou assim: olha, não se preocupa, não temas, não tenha medo, porque amanhã, esse mesmo horário, daqui a 24 horas, vocês vão dominar esses cavalos e vocês vão queimar esses carros. Esses carros e cavalos não serão páreos para vocês, porque eu, o Senhor, estou com vocês. Amém? Então olha só, irmãos, e ele disse para quem? Josué tinha que passar isso para o povo. Esse que é o problema. Josué era um líder, e ele teria que passar esse sentimento para o povo. Eles tinham que passar isso, ele tinha que passar isso para todos os soldados dele. E os soldados vendo aquele monte de povo inimigo lá ao redor deles ali, eles cercados ali naquele momento. E o povo inimigo, os inimigos tinham carros, tinham cavalos, tinham armas, tinham muita gente. E fala aqui, que tinha as pessoas que tinham lá, eles vinham assim, ele descreveu aqui como, eram pessoas como a areia do mar, irmãos. É óbvio que não tinha pessoas como a areia do mar, mas quando você fala isso é porque tem muita gente. Quando olharam lá as colinas, quando olharam lá os lugares ali que dava para ver, imagina você ver aquela multidão enorme, todos o chão ali, colinas, os vales, tudo coberto de pessoas, de soldados fortemente armados.
Amém, irmãos? Era essa a visão do povo. E Deus falou para Josué: Josué, não temam, porque amanhã, essa hora, vocês vão estar vencendo o inimigo. Vocês vão estar queimando as armas deles, os carros deles. Amém? Essa foi a promessa de Deus para o povo, irmãos. E o povo tinha que crer ali, irmãos. Mas mais que o povo, Josué teria que crer. Se Josué não cresce, irmãos, o povo iria crer? Difícil. Porque por isso que o Senhor levanta líderes. Porque os líderes, eles que vão fazer com que o povo, fazer com que a família, fazer com que as outras pessoas que estão ao redor creiam também. E quem você tem sido? Aí essa é a minha pergunta. Porque eu estou diante aqui de pessoas que Deus quer levantar como líderes. Pessoas que ao invés de ficar falando, não vai dar para fazer. Pessoas ao invés de ficar falando assim, nossa, a situação está muito difícil, hein? Sei lá o que vai dar isso aí. Isso não é ser líder. E o Senhor te levanta como líder na sua casa. O Senhor te levanta como líder na igreja. O Senhor te levanta como líder no seu trabalho. O Senhor te levanta como líder no meio dos seus amigos, no meio da sua família. E você vai ser que líder? Como Josué, que creu e que Deus deu aquela mensagem absurda, humanamente falando. Absurdo. Como assim? A gente, um povo que saiu da escravidão faz pouco tempo, vai vencer um exército desse, com carros, com cavalos, com armas, numerosos demais. Josué teria que passar isso aí, irmãos, para aquele povo. E você vai precisar passar isso aí para o seu povo. Amém? Mas aí é que está a pergunta: quem você tem sido? Um líder? Ou você tem sido a pessoa que leva desânimo para a sua família, para a sua igreja, para o seu trabalho? Quem você tem sido, irmãos? Então essa é a grande questão aqui, irmãos. Qual cultura que está na sua cabeça? Como que você cresceu no Evangelho? Você cresceu como aquele que vai para cima e que a sua atitude, a sua fala faz com que pessoas também se ergam? Ou você é aquela pessoa que ao invés de fazer isso, você leva desânimo para as pessoas? Aí você fala mal do seu patrão, do seu chefe. Você fala mal do pastor da igreja. Você fala mal dos conceitos bíblicos. Você defende absurdos que estão fora da Bíblia. Qual tem sido o seu caminhar? Então essa pergunta é para mim e é para você, em nome de Jesus. Quem você tem sido? Você tem sido Josué? Você tem sido um Davi? Ou você tem sido um Saul? Que Saul era meio assim, né? Saul era fraquinho, né? Saul, Deus falava para ele fazer uma coisa, ele desobedecia. Amém? Então o reinado dele foi um reinado extremamente fraco. Por quê? Porque ele não estava alinhado com o Senhor. Ele estava alinhado com as coisas do mundo, irmãos. Você entende isso aí? Então qual que é o alinhamento que você tem na sua vida, irmãos? O seu alinhamento é com o Senhor, com as coisas de Deus, ou com as coisas do mundo? Porque se o seu alinhamento for com as coisas do mundo, irmãos, tudo que você vai fazer vai ser de acordo com aquilo que o mundo faz. Os conceitos, as vitórias. Agora, se o seu alinhamento for com as coisas de Deus, aí você vai viver esses milagres aqui, ó, que Deus vai falar com você: olha, amanhã a sua situação já vai mudar já. E você vai fazer igual Ana de Elcana, que quando o profeta falou assim, olha, que a sua petição ela seja atendida. E o que ela queria? Ela queria ter um filho, e ela era estéril, ela não podia ter filhos, mas quando o profeta, esqueci o nome dele agora lá, ele falou isso, o que aconteceu com ela? Ela creu, na mesma hora ela acreditou, e ela tomou posse daquela palavra que foi de Deus para a vida dele, para a vida dela. E a palavra de Deus diz que ela, que estava ali em jejum, não comia, talvez nem tomava banho. Ela se arrumou porque ela creu. Ela comeu porque ela teve ânimo.
e o semblante dela já não era mais triste. Amém, irmãos? Irmãos, não tem como fingir felicidade mais de 2 horas na sua vida, é ou não é? Depois de 2 horas, seu rosto cai se você estiver triste. Então a tristeza tem que ser algo natural, nós temos que buscar, a tristeza não, a alegria, ela tem que ser algo natural, nós temos que buscar isso. E como nós vamos buscar? Crendo no Senhor. Porque quando você acredita em algo, você, se anima. Então dá para ser um negócio artificial? Não dá muito não, mas a gente pode buscar isso? Pode não, deve. Então qual líder você tem sido? Quem desses personagens você tem sido na sua vida? Quem você tem sido para a sua família? Quem você tem sido no seu trabalho? Quem você tem sido na igreja? Quem você tem sido em relação às pessoas? É uma escolha sua. Sabe por quê? Porque você tem o Espírito Santo de Deus. Amém? É difícil? É difícil, claro que é difícil. É muito mais fácil eu desanimar, né? É muito mais fácil entregar os pontos. É muito mais fácil eu falar que a culpa é do governo, ou que a culpa é do meu pai que não me deu sei lá o quê, ou que a culpa é da minha esposa, do meu marido, ou a culpa é porque eu não tenho uma esposa, não tenho um marido, ou a culpa... Então é muito mais fácil colocar a culpa em outras pessoas, em outras coisas. Mas quando eu pego para mim, amém? Quando eu pego para mim que eu preciso mudar nisso, nisso e naquilo, aí, irmão, você vai ver que o negócio vai. E se você confiar no Senhor, então, aí que você vai deslanchar, em nome de Jesus. E você vai ser aqui um Josué, em que Deus vai falar assim, olha, amanhã você já vai ter vitória, diante desse caso impossível. E você vai chegar amanhã e vai acontecer. E se não acontecer, você vai continuar crendo no Senhor. E uma hora, no tempo de Deus, vai acontecer. Davi, quando encontrou a cidade dele, lá, queimada, e suas esposas, seus filhos foram raptados, Davi, ele foi atrás, irmãos. Ele chorou primeiro? Chorou. O povo estava com ele, os soldados estavam com ele, choraram? Choraram. Mas a palavra de Deus diz que Davi se reanimou no Senhor. Então ele não se reanimou porque ele era o ferradão, qualquer coisa assim, irmãos. Não. Davi se animou porque ele acreditava em Deus. Amém? E por um momento, que é o normal do ser humano, ele ficou triste, ficou desesperado, não entendeu o que aconteceu. Meu Deus, por que o Senhor me abandonou? O que aconteceu? Mas logo em seguida, ele se lembrou que o Senhor era o Deus que livrava. Logo em seguida, ele se aprumou ali, e ele se lembrou que o Senhor era o Deus Todo-Poderoso. Ele se lembrou que Deus já havia feito muitas coisas por Israel e pela vida dele. Ele se lembrou que ele tinha uma unção na vida dele. Amém? Ele se lembrou de tudo isso, então ele se reanimou no Senhor. E ele orou ao Senhor: Senhor, devemos ir atrás? O Senhor falou assim: sim. Nós vamos ganhar? O Senhor falou assim: vai. Então pronto. Precisou de mais alguma coisa? Não, mas primeiro eu vou ver aí se Deus... Não! Deus falou que sim, então vai, em nome de Jesus. Amém?